Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo esse conteúdo, a bênção do Senhor irá alcançá-los em nome de Jesus. Eu creio, meus irmãos, minhas irmãs. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha, se ainda não fez o seu pedido, faça-o no chat ao vivo e também na descrição deste vídeo, porque em instantes estarei orando por você. Você também vai orar junto comigo, conosco, aqui neste canal, nesse dia abençoado, 9 de junho de 2024. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de trazer aqui uma palavra do coração de Deus para o seu, o meu, os nossos corações. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Queridos irmãos, do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 36, nós vamos ver a história da salvação começando a se concretizar historicamente com a chamada de Abraão. Aí você pode me perguntar: pastor Vanderlei, como a história de um homem que viveu há mais de 4.000 anos atrás pode impactar a nossa vida hoje? Queridos, eu gostaria de te responder falando aqui sobre o chamado de Abraão, aqui do capítulo 12, a partir do verso 1 de Gênesis. E observa uma coisa: na primeira parte do livro de Gênesis, a segunda parte é do capítulo 12 ao 36. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 11, de Gênesis. E a segunda parte é o capítulo de número 12. Começa ao 36. Bom, do mesmo modo como a primeira parte de Gênesis se inicia com Deus falando e criando, agora ele também fala novamente. Isso, Deus fala novamente, e desta vez ele fala e também comissiona. Observa, Deus está falando agora e ele está comissionando um homem por nome Abraão. Ei, não há novo começo, não há coisa nova se Deus não falar. Na primeira parte de Gênesis, Deus inicia falando e criando. Na segunda parte, Deus fala e comissiona. Ou seja, não há novo começo, não há coisa nova se Deus não falar. Nós vamos observar aqui no capítulo 12, para Abraão obedecer o chamado do Senhor, ele precisa romper com o passado. O chamado de Abraão, ele começa aqui com um convite ao rompimento e à mudança. O que é isso, pastor? Abraão deveria deixar as velhas estruturas e partir para o novo de Deus em sua vida. Abraão, ele tinha 75 anos, já tinha vivido quase a metade da sua vida, porque a Bíblia diz no capítulo 25, versículo 7 de Gênesis, que ele morre aos 175 anos. Então Abraão já tinha vivido quase a metade
da sua vida, aos 75 anos, quando Deus o chama. Abraão, aqui ele é convidado pelo Senhor a um novo começo. Estaria ele disposto? Abraão estaria disposto a esse novo começo? Aceitaria ele tão grande desafio numa idade tardia? Eu e você podemos aprender aqui que não existe idade ou tempo ideal para Deus nos usar em suas mãos. Sabe que Abraão vai nos responder que a agenda dele, diferente de muitos na atualidade, a agenda de Abraão estava disponível para Deus. Aceitar o chamado divino implica reavaliar a nossa vida, ou seja, rever valores e cancelar muita coisa. Muitos não se sujeitam às mudanças, sobretudo depois de uma certa idade. Até porque em toda mudança, meus irmãos, há perdas. Em todas as mudanças haverá perdas e dores. E eu e você não queremos isso, não é? Não queremos perdas, não queremos dores. Mas toda mudança, em toda mudança há perdas, em toda mudança há dores. Nós não queremos isso. Eu li uma frase uma vez que dizia que não há crescimento sem mudanças, não há mudança sem perdas e não há perda sem dores. Eu li essa frase uma vez. Não há crescimento sem mudanças, não há mudança sem perdas e não há perda sem dores. Nesse sentido, Abraão ele é uma figura do chamado para a salvação, como nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, todos que Deus chama precisa abandonar algo, precisa romper com o antes. Ninguém avança para o amanhã sem deixar o ontem. Muitos não avançam porque estão algemados ao passado. O último ensinamento aqui é que, a semelhança de Abraão, também somos de uma outra terra. Estamos em trânsito, estamos caminhando para o novo céus. Aliás, nós até falamos a língua do nosso país. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, as Escrituras vai nos chamar de peregrinos. Nós estamos numa caminhada em rumo aos céus. Então, o chamado na vida de Abraão implica em romper com o passado. O chamado de Abraão é um chamado a um futuro desconhecido, não é? Aí eu te pergunto, você sairia da sua terra natal, do meio de familiares, e obedeceria um chamado sem saber mesmo qual seria o destino? Abraão fez isso. E olha só uma coisa aqui. Abraão não tinha um GPS, até porque ele nem sabia para onde ia. Abraão não tinha um mapa com o seu ponto final. Apenas a confiança no seu Deus. Irmãos, quando o nosso destino depende mais de Deus do que nós mesmos, então estamos em boas mãos. Eu vou repetir.
Quando o nosso destino depende mais de Deus do que nós mesmos, então estamos em boas mãos. Sabe por quê? Porque Deus nunca chama ninguém para um projeto falido. Eu vou repetir para você: Deus nunca chama alguém para um projeto fracassado, para um projeto falido. Abraão não sabia para onde ele ia, mas sabia que iria para um lugar melhor, pois quem o chamara fora Deus. Isso mesmo, cujos planos deste Deus são sempre superiores aos nossos. E num certo sentido, todos estamos caminhando para um futuro ainda não conhecido. A diferença é: quem confia em Deus não teme o que virá, pois sabe que Deus já está lá no amanhã à nossa espera. Aleluia! Eu vou repetir. A diferença é que quem confia em Deus não teme o que virá, pois sabe que Deus já está lá no amanhã à nossa espera. Como isto é confortável, meus irmãos, minhas irmãs! Em termos simples, podemos afirmar que Abraão não sabia para onde estava indo, mas de uma coisa ele tinha certeza. Ele sabia com quem estava indo e isto lhe bastava. Aleluia! Glória a Deus! Isso é tremendo, não é? Mesmo sem saber para onde ele estava indo, ele sabia com quem estava indo e para ele bastava. O chamado de Abraão foi um chamado a uma caminhada de fé. No versículo 4 diz: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. O chamado de Abraão se deu em Ur. Após isso, viria a segunda ordem. Quais as garantias que Abraão tinha? Se observarmos aqui em termos humanos, ele não tinha nenhuma garantia. Não houve ali assinatura de um contrato, nem confecção de atas. E sabe o que é isso, pastor? Ei, sabe o que é isso? Isto é fé. Deus falou e Abraão pôs o pé na estrada. Agimos pela fé quando aquilo que Deus fala é suficiente. Quando cremos na sua palavra, no seu caráter, sabemos que ele não volta atrás e nem reformula o que ele já disse. Tanto a história da redenção como a história da criação começam da mesma maneira, com Deus falando. Deus é o agente de ambas. Abraão foi um homem de fé, e os que são da fé são chamados seus filhos e seus herdeiros. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não mudou seus métodos. Quer caminhar com Ele? O único modo é caminhar pela fé. As Escrituras, meus irmãos, minhas irmãs, são claras em nos dizer que o verdadeiro Filho de Deus não é aquele que tem o sangue de Abraão nas veias, mas o que tem a fé de Abraão no coração, pois a salvação não se baseia nas obras que fazemos, mas na obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Simples assim. Então, nós podemos muito aprender com a história desse homem, com a história de Abraão. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira só falando a respeito de Abraão. Tem muitas lições importantíssimas que nós precisamos
aprender com este homem, com o seu chamado, o qual nós vamos vê-lo rompendo com o passado, vamos vê-lo sendo chamado a um futuro desconhecido e uma caminhada pela fé. Nós vamos ver esse homem. Amém? E depois que ele dá o primeiro passo, aí Deus faz promessas a ele. Deus tem promessas para quem resolveu atender ao seu chamado. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar com você e por você. A hora foi embora nesse dia. Eu acredito que esta palavra que Deus colocou no meu coração está servindo para alguém aqui no dia de hoje. Curve a sua cabeça e ore comigo nesta hora. Ore comigo neste momento maravilhoso. Curve a tua cabeça e clame ao Senhor conosco nesse dia abençoado. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, oração de meio do dia, o grande clamor de meio do dia, me coloco diante de Sua presença nesse dia e eu clamo ao Senhor em prol de cada pessoa que está aqui. Eu quero agradecer pela vida que prossegue, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas grandes bênçãos recebidas do Senhor em nossas vidas. Eu quero te agradecer pelos grandes livramentos. Eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, ó Deus, em mais um momento de fé e de esperança. Senhor, permita-nos a tocar os céus por meio desta oração. Permita-nos a entrar no santuário do Senhor por meio desta oração. Meu Deus, meu Pai, abençoa-nos de uma maneira especial. Deus, tem pessoas aqui, ó Deus, que estão sendo desafiadas, meu Pai. Pessoas que estão passando por processos difíceis em suas vidas. Meu Deus, e pensando seriamente em desistir, em desanimar, Senhor. Meu Deus, meu Pai, quantas pessoas, meu Deus, quantas pessoas pensando em desistir, pensando em parar, meu Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, e esta palavra, ela veio como, ó Deus, esta palavra, ela veio, Senhor, como luva sobre a vida desta pessoa que perdeu completamente a motivação, que perdeu completamente a motivação, Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoa de uma forma especial, fortaleça, renova, Senhor, a fé deste homem, a fé desta mulher, renova para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus, que haja o mover do Espírito Santo sobre
ó Deus, a vida do teu filho, a vida da tua filha, que haja o mover do Espírito Santo sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, que haja o mover do altos céus, que haja o mover do altos céus, que haja um renovo, ó Deus, sobre a vida deste homem, que haja um renovo na vida desta mulher, que haja, ó Deus, a manifestação do Espírito Santo sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, que haja um mover, que haja o mover, que haja o mover do Espírito Santo, que haja o mover do Espírito Santo, que haja o mover, meu Deus, em nome de Jesus, que todos os males caiam por terra, que todos os males sejam repreendidos nesta vida, nesta casa, nesta família. Meu Deus, que haja, ó Deus, a manifestação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a vida, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, desta pessoa agora. Que haja, Senhor, vitória, que haja bênção nesse dia, que haja bênção nesta semana, que haja um mover, ó Deus, forte na vida deste homem e desta mulher no decorrer desta semana. Aleluia, Senhor. Vai tocando agora, vai tocando naqueles que estão se esfriando. Ah, meu Deus, meu Pai, aqueles que estão perdendo a fé, vai renovando, Senhor, vai renovando, meu Deus. Ó Senhor Jesus, ó meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abençoa a cada pessoa, a cada vida, Senhor. Tomai nas tuas mãos todos os pedidos que os teus filhos aqui fizeram, os pedidos que aqui vão chegar, Senhor, no dia de hoje ainda nesse canal, esta semana, Senhor, que haja o mover do Senhor na vida de cada pessoa. Pai, abençoa também os ofertantes deste canal. Deus, que as tuas bênçãos repousam sobre eles, a casa, a família, abençoa o comércio, a loja, ó Deus, abençoa a empresa desta pessoa, abençoa, Senhor, os desafios deste homem e desta mulher, ajuda-os, Pai, entrega as grandes bênçãos. Senhor Jesus, eu abençoo a todos aqui agora, eu abençoo a todos aqui agora, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Eu te peço nesta hora, Senhor, e eu quero lhe agradecer. Sejam pelos céus abençoados, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que presença maravilhosa é a presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Que presença maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É bom caminhar com Cristo, não é? É bom caminharmos com o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe você, sua vida, sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Estamos caminhando em rumo aos céus, não é? Somos peregrinos. Sou peregrinos. Tem um louvor assim, né? Sou peregrino. E estamos
caminhando em rumo aos céus. Deus abençoe. Declare aí: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Ah, pastor Vanderlei, mas eu não estou vendo a bênção de Deus aqui na minha vida, não. Pastor, batalha está travada na minha vida. Declare, né? Pela fé, né, queridinho? Queridinha, declare pela fé, né? Isso. Não dá não, nem isso você consegue declarar pela fé? Declare pela fé. Beleza? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de perguntar: tem alguém que você deseja aceitar Jesus? Voltar para Jesus? Renovar a aliança com Deus? Tem alguém que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança com Deus? Morar nos céus, não tem coisa melhor. Tem alguém que deseja? Se tiver alguém, você vai dizer: eu quero aceitar, eu quero voltar para Jesus, pastor. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então, você vai orar assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Ore: Senhor Jesus, retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Você que está desconcertado, quer consertar-se? Ore: Senhor Jesus, eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança, ore assim: Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, e agora, hein? Eu aceitei Jesus, pastor. Eu voltei para Jesus, o que faço? Ei, meu irmão, minha irmã, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure. Que igreja é essa, hein? Uma igreja que luta para viver o verdadeiro evangelho que ela prega. Essa igreja, tá bom? Procure e sirva a Deus. Não tem coisa melhor do que servirmos ao nosso Deus, tá bom? Fica firme, não tem coisa melhor, tá bom? Parabéns, conte com as orações aqui desse canal, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Gente, agradeço aqui os patrocinadores, né, aqui do canal. Tem pessoas que Deus tem tocado e abençoa o canal, né? Você só pode fazer isso se o Senhor tocar ao coração. Se Ele não tocar, não precisa. Só ore pelo canal, pelo pastor Vanderlei, pela sua família, pela igreja que pastoreio. Ore, tá bom? Por falar igreja que pastoreio, logo mais teremos o culto, hein? Da família. Pela manhã já tivemos os obreiros, né? Os diáconos, cooperadores, servos do Senhor, os pastores também pela manhã. E agora à noite, a partir das 18h30, nós teremos o culto da família. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Leve as crianças para a escolinha, a escola bíblica, também com as crianças, né? Ali, um momento onde as crianças também aprendem. Tem ali o momento das crianças que aprendem ali no culto delas, na própria linguagem delas, tá bom? É muito importante para o crescimento também espiritual das nossas crianças. Ensina o menino no caminho que deve andar, crescendo ele, não se desvie dele. Amém? Deus abençoe. Queridos, eu volto com vocês
no canal às 22 horas. Deus abençoe você pelo carinho da sua audiência. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, doce consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Tenham, queridos, uma ótima tarde, ótima noite, abençoada por Deus, o nosso Pai. Deixa seu joinha, hein? Em nome de Jesus, e compartilhe, meus irmãos. Deus te abençoe.